religião do inimigo. Qual é a religião do inimigo? Qual é a religião do inimigo? Nós aprendemos que esse assunto é muito importante hoje. Está sendo maravilhoso, amém, tremendo, amém, obrigado. Então que Deus seja louvado, engrandecido por aquilo que a gente está fazendo, amém. A religião do anticristo, esse é o nosso assunto hoje. Por que nós estamos falando sobre religião do anticristo e qual é a relevância disso nesse momento? É importante que nós entendamos que a religião do inimigo está sendo elaborada em cima de uma mentalidade mundial, de um convencimento mundial concernente à nova ordem mundial. Você já ouviu essa frase? Nova ordem mundial. Escreva essa frase porque ela é importante para tudo que vier daqui em diante. Todo estudo que a gente desenvolver daqui em diante, a nova ordem mundial é fundamental. Para todo decurso desse nosso encontro, a nova ordem mundial é fundamental. Por que nova ordem mundial? Porque a ideia é uma conscientização mundial. A ideia é levar as mentes a decidirem por acreditar no poder e na direção do anticristo. E para isso ele vai mexer com aquilo que é mais importante na vida das pessoas, que é a fé. A fé é algo abstrato, é aquilo que não se vê, mas é aquilo que se percebe dentro de cada um de nós. Sabemos que temos, acreditamos, temos, e todos, até os ateus têm. O ateu às vezes não percebe que ele crê nele mesmo. Mas a fé, ela está sempre presente. A religião existe para todos. Nós precisamos de religião. A palavra religare significa reatar, compromisso. E nós precisamos de religare a nossa fé a um Deus. Nós precisamos entregar o nosso destino para alguém. Precisamos porque nascemos com essa necessidade. Fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E de alguma forma a presença do sopro de Deus em nós nos liga a Ele constantemente. A presença do sopro de Adonai em nós nos mantém ligados nele. Então nós precisamos do Eterno sempre. É como respirar, é como comer, é como beber. Nós precisamos dele todo o tempo. Então, queridos, a religião é o que o inimigo mais quer deter da nossa vida. Mais do que a nossa vida financeira, mais do que a nossa vida familiar, ele quer a sua vida espiritual. Ele quer que a sua mente seja levada cativa. Ele quer que você se convença, que a sua consciência seja alterada. Ele quer isso. Então, quando nós falamos de religião do inimigo, religião do anticristo, nós estamos falando que ele vai trabalhar profundo, ele vai investir fundo nessa coisa de você se desacreditar, de descredibilizar o Deus eterno e colocar nele uma esperança. Descredibilizar completamente Deus e crer em outra coisa. Então existem muitas coisas que estão colaborando para que as pessoas abandonem a fé. Por exemplo, o que é talvez de maior investidura, maior investimento de Satanás, seja a ciência. A ciência não luta contra a igreja, mas a ciência revida pensamentos da igreja. Então deixa eu explicar isso para você. Há muito tempo a ciência já não é conflitante com a nossa fé, porque havia um tempo em que nós não tínhamos o conhecimento de certos aspectos da vida, da existência do planeta. Então, qualquer palavra da ciência ou de um cientista que era apenas uma especulação era visto como algo sem credibilidade. Mas à medida que aquilo foi sendo comprovado, acabou concordando com a própria Bíblia. Então nós encontramos hoje na ciência um rival intelectual. Não que ela faça isso intencionalmente, mas o inimigo usa isso intencionalmente. Eu quero que você entenda que tudo que o homem vive e tudo que o homem cria é oriundo do saber de Deus. Deus nos incentiva na criação pelo seu Espírito que foi soprado dentro de nós. Nós temos inteligência e essa inteligência advinda de Deus, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Esse sentimento, esse espírito positivo, esse espírito criativo vem do Senhor.
Mas o inimigo usa isso quando nós cedemos à vontade dele. Logo a ciência acaba colaborando contra a igreja. Por exemplo, a ciência hoje investiga a possibilidade de vida em outros planetas porque a ciência descobriu qual é o numeral do universo. Então, ao descobrir, depois de enviar satélites para o espaço, descobrir que existem, conforme diz Dr. Adalto Lourenço, que é cristão, cerca de 300 bilhões de sistemas solares, e dentro de cada sistema solar, entre 300 e 400 bilhões de estrelas. Então nós temos uma ciência que vai falar, olha, se Deus criou tudo isso só para colocar o homem dentro do planeta, então ele desperdiçou tudo. A globalização, a religião da Babilônia, só Deus. Amém. A ideia de entender que existe vida fora do planeta é uma ideia que perturba a nossa alma, mas ela nasce a partir de uma reflexão, entende? Ela nasce a partir de uma reflexão científica, porque se nós temos 400 bilhões de sistemas solares, e em cada sistema solar, entre 300 e 400 bilhões de estrelas, e de repente nós temos um planeta que 150 mil vezes cabe dentro do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Então nós começamos a enxergar o tamanho desse planeta, o tamanho dele em dimensões relacionais com o universo. Nós chegamos à conclusão, tem que existir alguém além de nós, não faz sentido. Mas essa é uma especulação da nossa alma. Tem que fazer sentido, mas qual o sentido? O sentido de uma mente criada como a nossa? O sentido de uma mente ínfima diante do saber de Deus? A lógica está para quem? Para Deus ou para nós? A lógica é uma dependência nossa e tem que fazer lógica, tem que fazer sentido, mas Deus não trabalha com isso. Deus está fora do sentido e da lógica. Deus quebra as leis da física, da química, da matemática, da criação, as leis humanas, ele quebra todos os princípios que nós entendemos. Deus é aquele que se manifesta em uma sarça como fogo e a sarça não se consome. Deus é aquele que está num vento, Deus é aquele que faz o monte fumegar como uma brasa viva. Deus é aquele que mostra as coisas e muda as coisas da ordem natural. Deus é aquele que para o sol e a lua por ordem de um homem que fez uma oração. Ele quebra todos os princípios, ele recua o relógio, ele faz a terra andar para trás na oração de outro servo e o relógio de Acás retrocede. Ele quebra todos os princípios, mas a ciência nos perturba a alma quando ela faz questionamentos que nós não temos resposta. Vocês estão entendendo isso? Então a ciência quebra princípios da religião, gera dúvidas no nosso coração. E essas dúvidas são nada mais, nada menos do que uma investida do inimigo, criando sofismas dentro de nós. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira contada com cara de verdade. E nós sempre encontramos essas mentiras contadas com cara de verdade. Nós sempre percebemos, mas não conseguimos desfazer o nó. Não conseguimos desfazer o nó. E então nasce a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. É o abandono da crença na palavra sem evidências. E aí trocamos isso porque a ciência nos constrange a ter evidências. Queremos ter evidência para tudo. Queremos comprovação de tudo. Isso quem nos ensinou foi a ciência. Não estou dizendo que a ciência é má. Estou dizendo que o inimigo é mau. E ele usa a ciência para nos atrapalhar. A palavra de Deus então vai ser conflitada. Vai ser assunto de debate. Porque as pessoas precisam de uma testemunha física, científica, intelectual, para que aquilo possa valer a pena. E aí eu diria para vocês uma coisa que gostaria que vocês anotassem. A ciência não é mais apenas uma matéria. A ciência não é mais apenas
um ponto de pensamento, de análise, não é apenas um raciocínio lógico. A ciência é hoje fé. A ciência é hoje quase uma religião para muitas pessoas, mas para todos ela já é um aspecto de fé. Porque muita coisa da ciência também não foi provado, no entanto, por terem argumentos que se atrelam a coisas provadas ou prováveis, então as pessoas se apegam àquilo como a religião. Muitos cientistas são adeptos da ciência. Muitos cientistas se dobram diante da ciência. Mesmo que não haja evidências, eles se dobram diante da ciência. Nós poderíamos um dia aqui falar apenas sobre o aspecto histórico, geológico e histórico da humanidade, para a gente resgatar coisas que nós pensamos ser fato e não são. Eu vou citar um exemplo para vocês. Na Inglaterra, a maior autoridade da arqueologia, é um arqueólogo que coordena o Centro de Arqueologia na Inglaterra e é diretor de um museu na Inglaterra. Este homem escreveu um livro, um best-seller, e ele disse a seguinte frase no seu livro: não havia no seu livro nenhuma só imagem, nenhuma foto, nenhuma gravura, nada no seu livro que ele explicava a origem do universo, nada no seu livro continha fotos ou imagens, nem desenhos, nada. Pelo que um dos seus seguidores, um dos seus fiéis discípulos, escreveu a ele dizendo por que ele não colocou imagens no seu livro. E ele disse que não queria cometer o engano de colocar aquilo que foi criado pela mente do homem. Então ele fez a seguinte afirmação. Ele afirmou que todos os possíveis dinossauros são, na realidade, 80% a 70% montagens de arqueólogos, porque a parte de 70% a 80% de determinados animais são apenas fruto da imaginação a partir de ossos encontrados, de 20% ou 30% do corpo do animal. Então ele disse que não queria ser agressivo, ele não queria ser pesado com suas imagens, falando de alguma coisa que eles mesmos não tinham certeza. Então isso é interessante, porque a gente sempre imaginou que todos os dinossauros foram encontrados inteiros, toda a ossada, mas não. Grande parte, principalmente dos grandes dinossauros, foram montados a partir de um 30%, 40% do animal que fora encontrado. O fóssil nunca foi completo. Então, nós começamos a nos perguntar até que ponto a ciência nos ensina a verdade e até que ponto a ciência é uma religião. E quando nós pensamos assim, nós começamos a ver os cientistas acreditando fielmente até naquilo que não se tem provas, em suposições. Acreditando fielmente em suposições. E levando para os nossos filhos e para nós, na escola, na faculdade, em cursos superiores, tudo que é fonte de apenas uma imaginação. Percebe isso? Por isso, 2 Tessalonicenses 2, 3, vai fazer uma afirmação muito interessante. Nenhum de vós vos engane. É a frase que começa 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo nenhum te engane. Estamos sendo enganados por muitas pessoas na religião e na ciência, na política e em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos sendo sempre enganados, porque isso não acontecerá, como diz Paulo. O Senhor não virá, o anticristo não será revelado sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé original. A apostasia é crer em crendices populares. A apostasia é abandonar a fé e acreditar em eventos ou fatores científicos. Quando nós abraçamos a lógica, nós abandonamos a fé. Quando nós abraçamos a lógica, abandonamos a fé. É isso que acontece. Se eu abraço a lógica, eu abandono a fé. Então o que eu vejo é, por exemplo, que os ufólogos, que são pessoas muito sérias naquilo que se propõem a fazer, são na realidade pessoas convencidas daquilo que nunca foi provado.
Estão atrás de evidências que não são comprovadas, mas abraçam aquilo como se fossem, porque já deixou de ser ciência e passou a ser fé. Esse é o desafio daqui em diante, queridos. As nossas mentes trabalharem contra os valores e princípios do mundo que promovem assédio sobre nós, assédio intelectual. O sinal aguardado para a volta do Senhor já está na igreja, se chama apostasia. Apostasia. Como eu disse para vocês de sofismas, existem tantos sofismas que nós temos dificuldade de desfazer. Mas o apóstolo Paulo nos disse assim, olha, ele foi claro ao dizer que nós lutamos contra fortalezas na alma das pessoas. Levanta-se fortalezas dentro da consciência da população. E essas fortalezas são poderosas se nós não tivermos dentro de nós as armas mais poderosas do que as fortalezas para derrubá-las. As fortalezas podem ser, agora representativamente falando, as fortalezas em torno de Jericó, por exemplo. Vamos usar isso como uma figura. Jericó possuía a maior estrutura de proteção da época, que eram muros extremamente fortes. Jericó tinha muros onde passava-se 4 carros de guerra, um ao lado do outro, e além disso, ainda haviam casas construídas no muro. Então nós estamos falando de um espaço, de uma largura muito grande. Para derrubar aquela muralha, pensavam os habitantes de Jericó, somente um poder sobre-humano muito grande, porque é impossível derrubar isso. O argumento de Jericó era plausível, porque olhando fisicamente a gente nunca vai encontrar razão ou poder para poder destronar aquilo, para poder derrubar aquela muralha. Mas aí então fica uma coisa muito interessante. Fica para nós que o Senhor não usou de outro artifício senão da fé, para vencer a muralha. Mandou Josué e Israel marcharem 7 vezes ao redor da muralha. Não há a menor lógica nisso, não há o menor sentido nisso, não há ciência nisso. E as muralhas caíram. A Neuza está dizendo, ouvi dizer que eles vão projetar no céu imagens para nos confundir. É verdade. Isso se chama Projeto Bluebeam. O Projeto Bluebeam anuncia que já estão fazendo testes dessas imagens holográficas projetadas no céu, como por exemplo de OVNIs, de anjos, de deuses descendo nos céus. Pensando nisso tudo, então nós vamos pensar qual é a nova religião do anticristo. Qual é a religião nova do anticristo? Porque a religião do anticristo busca uma ligação mundial, busca uma nova ordem mundial. Como eu disse para vocês, nova ordem mundial é a palavra que tem que estar no coração de vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo com o mundo. Nova ordem mundial quer dizer que alguém está no controle. A nova ordem mundial quer dizer que a ordem antiga vai ser suplantada pela ordem atual. E qual é a ordem antiga? A Bíblia. Porque a Bíblia, ela foi a regente de toda ideia que se tinha sobre o universo. A palavra de Deus era há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás. Ela era o argumento científico que existia. Porque Deus foi a primeira pessoa a dizer para os homens que a terra era redonda, que havia um espaço, que havia estrelas e que havia mais de um céu. O Senhor revelou muita coisa. Então, a ciência era basicamente a fé. Mas hoje, a ciência se torna um inimigo, um controlador, um manipulador, opositor de muita coisa que se fala na fé. Então, a nova ordem mundial é a nova consciência mundial. Entende isso? A nossa nova consciência mundial. E nessa consciência mundial, o anticristo ele vai usar padrões antigos, modelos antigos, porque assim diz a palavra de Deus na boca de Salomão: nada há na terra que seja novo, tudo se repete, tudo já foi visto antes.
então o que nós enxergarmos aqui, tudo será feito novamente. Então o inimigo, ele busca modelos que já foram implementados, modelos que já foram vistos, e eu vou citar alguns deles para vocês. Nós temos modelos que já foram vistos, e nós vamos encontrar então Nabucodonosor vivendo o início de um modelo satânico de governo. Porque Nabucodonosor, ele vai ser a primeira expressão de anticristo que nós vamos encontrar. O que ele vai fazer? Ele vai ser um dominador de um grande império. Cerca de 360 sátrapas ou estados estavam ao controle dele. Um governante para cada um, debaixo do controle dele. Mas havia um novo substituto dele, em número de 3, e Daniel era um deles, que governava parte, 120 sátrapas eram dele, ou 120 estados eram dele, que era também um sátrapa, que era um líder de 120 países, ou 120 grupos que estavam sob o governo de Babilônia. Esse poder subiu à cabeça de Nabucodonosor, e ele é o primeiro indivíduo na história, depois de Marduk, porque Marduk é o nome do Deus da entidade babilônica mais poderosa. A religião da Babilônia é uma religião que tem características próprias. A religião da Babilônia é a religião conhecida como mitologia acadiana. Mitologia acadiana é a religião de Nabucodonosor, que na realidade é um complexo, um panteão de deuses. A Babilônia tem em torno, nos dias da Bíblia, nos dias em que Daniel está nesse lugar, a Babilônia tem em torno de 100 mil deuses. 100 mil deuses. E a mitologia acadiana é a religião central, é o pensamento central de Nabucodonosor. E a Babilônia aceita a mitologia como muito presente, ou seja, todos os deuses existem dentro da mitologia acadiana. E o principal deus agora que se revela é Marduk, que foi o idealizador intelectual da construção da Torre de Babel, que na realidade nunca foi uma torre alta. Ela nunca foi uma torre alta, ela era um templo. Era um templo que é, na realidade, o esboço primário de uma pirâmide. O que Marduk pretendia fazer era alcançar o céu por meio de sua própria fé. E chegar ao céu no sentido de chegar como um deus. Marduk é considerado na mitologia acadiana o deus maior de todos os outros. E eles criam o que é chamado de hierarquia divina. Marduk está no topo dessa hierarquia e todos os outros deuses, os 100 mil deuses, estão abaixo dessa hierarquia. A igreja cristã adotou isso também recentemente. Há coisas que nós fazemos na igreja e fazemos sem pensar, fazemos sem refletir. Se nós fôssemos refletir, irmãos, nós teríamos uma crise de louvor e adoração, por exemplo, uma crise de pregações. Porque se nós formos levar a sério o que a Bíblia diz, nós teremos problemas com as nossas músicas dentro da igreja, por exemplo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês. Deuteronômio 6,4, que é chamado de oração Shema, ou Shema, diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Se o único Senhor é Deus, por que cantamos não a Deus maior? Por que cantamos não a Deus melhor? Se na realidade não há outro Deus. Então isso levaria a uma crise em muitas canções que cantamos em nossas igrejas. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós teríamos crises teológicas, porque nós acabamos nos firmando em cima de crenças ou frases de impacto de pregadores. Se nosso Deus é maior, então existem deuses menores, é isso que nós estamos sugerindo? Bem, a sugestão da mitologia acadiana é essa. Existe um Deus maior e existem deuses menores
E o Deus maior, ele é chamado por vários nomes. Na Babilônia Antiga, Marduk. Nabucodonosor vai reacender essa chama de Marduk e ele vai se posicionar como Deus. E na nova religião de Marduk, que agora é uma religião Nabucodonosor, ele vai impor a sua pessoa como centro da verdade da humanidade, porque ele é a mente mais inteligente, porque ele é o conquistador mais poderoso. E aí entra o anticristo, porque a religião do anticristo é o convencimento por meio de fatos e provas infundadas, diga-se de passagem, de que ele é a mente mais inteligente do universo. Vocês não estão entendendo isso, gente? Então, o anticristo se projeta como a mente mais importante, mais nobre do universo. E uma das explicações que o mundo moderno vai ter para o arrebatamento da igreja é usado pela ciência. A ciência tem argumentado que vida fora do planeta é um fato inquestionável. Caso não seja, então nós estamos tendo um mundo desperdiçado, um universo desperdiçado. E que existem parceiros, amigos, pessoas que estão longe, que vieram nos educar no passado e agora voltam para nos buscar, que são os seres extraterrestres. A ciência já tem usado isso como argumento para o arrebatamento. E já tem dito que certo comandante de naves celestiais irá buscar um grupo de pessoas aqui na Terra. E qual era a ideia de Nabucodonosor? Faça uma estátua de minha pessoa, todos se adoram, todos se prostram, e aquele que desobedecer, eu vou punir. E aqui entra o princípio de Satanás, aqui entra o princípio da besta, aqui entra o princípio do anticristo. Veja bem, ele deu uma ordem, e aquele que não se ajoelhasse iria ser lançado no fogo, certo? Pois é isso que está escrito em Apocalipse também. A palavra de Deus diz que todos aqueles que não receberem a marca serão perseguidos e mortos. E a Bíblia ainda diz mais, diz que o povo do Senhor será morto, porque eles vão negar usar a marca. Como Misael, Ananias e Azarias, eles vão negar colocarem a marca. Deixa eu dizer para vocês, a marca será de uma sutileza e de um detalhe tão bem pensado que a maioria das pessoas vai olhar para a marca e dizer não é nada demais. Não há problema tão grande assim. Amém? Verônica, como vai, Verônica? Em todo tempo vemos filmes com essa mensagem de extraterrestres. E essa mensagem, como eu disse para vocês no começo dessa live, ela vai nos dominando a mente, entende? A gente vai chegando a ponto de pensar, poxa, é verdade, porque algumas coisas não têm explicação, mas fazem sentido. E esse que faz sentido e não tem explicação pode ser um sofisma. Mais uma vez, sofisma é uma argumentação filosófica para apresentar uma mentira com cara de verdade. Amém? Tudo bem, Verônica. Um abraço para o marido. Amém? Eu vou citar um sofisma para vocês e vocês vão ver como isso é forte e difícil de se quebrar. Maria é mãe de Jesus. Premissa maior. Premissa intermediária. Jesus é Deus. São duas verdades. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Agora vem a premissa menor, que é a conclusão. Aliás, a premissa menor é Jesus é Deus. E agora vem a conclusão, que é a lógica a partir dessa reflexão. Maria é mãe de Jesus. Premissa maior. Premissa menor. Jesus é Deus. Conclusão, Maria é mãe de Deus. Isso é um sofisma. Isso é uma mentira contada com aspectos de verdade. E como eu vou desfazer um sofisma como esse? Veja que a argumentação, ela é forte. É um princípio filosófico, entende, gente? É um princípio filosófico. Então a argumentação é forte. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Maria é mãe de Deus. Onde está o problema do sofisma? O sofisma é uma argumentação que falta um princípio de sustentação. Ou seja, toda verdade que precisa de uma complementação
tira-se a complementação e apresenta-se parte da verdade. A conclusão será uma cara de verdade com uma mentira. Onde está a parte da verdade? A parte da verdade é que Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus e homem. E ele abriu mão da sua glória, habitou entre nós, vimos a sua glória como Filho de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo forma humana, sendo homem do seu nascimento até a morte na cruz. Isso está na Bíblia. Esvaziou-se de si mesmo, sendo homem do seu nascimento até a cruz. Então o que nós encontramos aqui é a parte que o sofisma católico não diz. Que Jesus é homem e Deus. Logo, Maria é mãe do homem chamado Jesus. Ela é a geradora, ela é o ventre que foi dado, ofertado, emprestado para o Senhor gerar um filho. Mas Jesus é homem e Deus. Quanto por cento Jesus é homem? 100% Jesus é homem. E quanto por cento Jesus é Deus? 100% Jesus é Deus. E se ele é Deus 100%, ele não foi gerado. Entendem como é o sofisma? Então o sofisma agora pega um argumento, elabora esse argumento e joga na nossa mente. Nós não temos a saída e a grande ordem mundial é impetrada. Esse é o princípio que a ciência tem sido hoje usada como uma religião. Então Nabucodonosor manda fazer uma estátua em Daniel capítulo 3 e todos se dobram diante dela, menos Misael, Ananias e Azarias. Agora deixa eu mostrar para vocês como que a ideologia do anticristo é dominadora. Pergunte a um crente sobre a história da fornalha e todos vão dizer o nome babilônico dos 3 moços que não se dobraram. Dificilmente um crente vai entender que nós estamos gravando um nome de homenagem a deuses babilônicos. Poucos ou quase ninguém vai perceber que nós estamos guardando o nome de deuses pagãos que foram colocados por força política na vida daqueles jovens. Poucos de nós se lembram do verdadeiro nome desses moços, que é homenagem a Adonai, Misael, Azarias, são nomes em homenagem a Adonai. Misael, Ananias e Azarias são o nome desses 3 moços, mas nós gravamos a ideia pagã e nem percebemos isso. Chamamos eles de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são nomes em homenagem a deuses pagãos. Entendem isso, irmãos? Mas nós, até na hora de ensinar na escola dominical, a gente fala o nome babilônico dos meninos. Ou seja, não é esse o nome que Deus deu, não é essa a identidade deles, mas nós colocamos a identidade porque aprendemos a identidade babilônica. E aí eu pergunto a você, qual crente que está fixo na sua identidade cristã? A Bíblia diz que nós receberemos um novo nome no céu. Nós receberemos um nome em homenagem ao nosso Deus. Mas qual de nós está fugindo do padrão escrito por Satanás? A maioria de nós está dentro do padrão e a maioria de nós perde esse conceito bíblico dentro de nós. Fui missionário no Nordeste, 4 anos, mariolatria é muito forte, é verdade. Inclusive os padres dizem que estudam teologia, mas estudam filosofia e mariologia, na realidade. Então, 500 anos depois da história de Nabucodonosor, nós vamos encontrar o mundo embebedado, embriagado da cultura de Nabucodonosor. Esse sentimento de Nabucodonosor passou para o seu filho Nabopolassar, passou para o filho dele Nabonido e passou para o Belsazar, a ponto do seu tataraneto fazer um culto a si mesmo e pegar os utensílios do templo para uma festa e orgias em sua casa. E na hora que ele faz isso, em que ele pega instrumentos de culto e leva para dentro do palácio para fazer uma festa para ele, o Senhor aparece com sua mão e escreve na parede: você foi pesado e achado em falta, você está fora. Deus aceita ou suporta ou tolera a blasfêmia até um ponto.
até um certo ponto. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque escatologia é a coisa atual. Então deixa eu falar com vocês uma verdade. Para de brincar com as coisas de Deus, meu irmão. Porque Deus aceita, tolera, suporta a blasfêmia até um ponto. Até um ponto que isso não se torna mais suportável por Deus. E tem gente brincando com Deus, irmãos. Brincando com o nome de Deus, brincando com as coisas de Deus, mexendo em coisas que não deveria mexer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem coisas do céu que estão na terra e nós estamos brincando com isso. Por exemplo, a palavra do nosso Deus diz que a Arca da Aliança foi achada no céu na visão de João. A Arca da Aliança não é um material físico que está no céu, mas é um modelo que está espiritual, que foi replicado por Moisés, que passou para os artífices replicarem aquela imagem que ele viu no céu. E João, chegando no céu, viu a arca, ele viu a menorá, ele viu a mesa de pães, ele viu todo o tabernáculo no céu. Há coisas na terra que são do céu, meu querido. E se a gente toca nisso, a gente está errado. E uma das coisas que vem do céu, e que é do céu e que está na terra, é aquilo que nós chamamos de leis divinas. Os mandamentos de Deus são coisas do céu e nós não podemos tocar nisso, não podemos mexer com isso. A palavra de Deus vem do céu, irmão. E se você brinca com isso, você está metendo a mão em vespeiro, você está enfiando a mão em caixa de marimbondo. Vai ser ruim para você. Não brinca com isso, meu irmão. Não brinca com isso, porque isso é sério demais. Você pode ser um camarada mais ou menos crente, mas nunca pode ser um blasfemador, porque Deus tem limites com a nossa incredulidade. Somos infiéis até o ponto da sustentabilidade do coração de Deus para não se virar contra você, porque quando isso passa a ser blasfêmia, Deus não suporta mais. Então veja, queridos, vamos aqui continuar sobre a religião do inimigo, a religião de Satanás. A religião do anticristo está apresentada em Apocalipse 13. Vamos ler Apocalipse 13. Há muita coisa na Bíblia, gente, que a gente está brincando, né? Muita coisa na Bíblia que a gente está brincando. A gente está levando a coisa na chacota. Nós achamos que somos detentores da interpretação bíblica. Nós não somos os detentores da interpretação bíblica. O Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. O Espírito Santo é o intérprete da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele nos conduziria a toda a verdade. Então o Espírito Santo nos leva à Bíblia e nos faz ver a verdade nela. E as pessoas estão brincando com a Bíblia, rasgando pedaços da Bíblia, tirando trechos da Bíblia e dizendo que aquilo não é bem assim. Eu até tenho uma história que já contei em alguma live, onde eu digo a história de um pastor no Rio de Janeiro. Meu pai foi pastor também, então a gente presenciou essa história quando a gente era criança. O pastor, de vez em quando, pregava e dizia: isso não é bem assim. Bem, isso também não é bem assim. Bem, isso também não é bem assim. Um dia ele foi fazer visita e não levou sua Bíblia e pediu a Bíblia da dona da casa. Então veio a Bíblia toda picotada. E ele disse: irmã, me pega outra Bíblia, porque essa Bíblia, o seu menino rasgou ela, cortou em vários pedacinhos. E a irmã disse: não, pastor, fui eu quem cortou, porque cada vez que o senhor falava que aquele pedaço não era bem assim, eu tirei da Bíblia, para que está lá? Então, querido, toda vez que você descredibiliza a Bíblia, você está entrando num processo perigoso, porque Apocalipse termina dizendo: ninguém acrescente coisa alguma a ela, e ninguém retire coisa alguma dela. Se você acrescentar, serão acrescentados os males previstos nessa palavra, e se você tirar, será tirado de ti do galardão que você vai receber. Então não acrescenta e nem tira, meu irmão. E tem pastor tirando da Bíblia Malaquias, tirando da Bíblia dízimos e ofertas, tirando completamente da Bíblia, porque se sentem envergonhados com os cafetões, porque existem ladrões evangélicos. Isso não dá a nós o direito de rasgar a palavra de Deus, irmão. Existia uma descendência profana de Eli. Os filhos de Eli
praticavam a maior de todas as profanações, levavam moças para o lugar santo. Mas Eli nunca teve o direito de rasgar a Bíblia por causa disso. O lugar santo continuou sendo um lugar santo. O pecador era o homem que entrava ali. Nós não temos o direito de rasgar coisa alguma da Bíblia, porque temos vergonha dos ladrões que estão dentro da igreja. Deixe que o Senhor tratará os ladrões como eles devem ser tratados. Deixe que o Senhor puna os blasfemadores como deve ser punido. A nós cabe o temor. Essa palavra está na boca de Isaías. A nós cabe o temor e o corar de vergonha. A gente fica corado de vergonha. Isso cabe a nós. Não cabe a nós tirar nada da Bíblia e dizer que não é do Novo Testamento. E o que é do Novo Testamento, meu irmão? O que é do Novo Testamento? Porque tudo que está no Novo Testamento é sombra do Velho. Então o que é Novo Testamento? Me diga, o que é Novo Testamento? O Novo Testamento é uma nova lei? O Novo Testamento é um novo evangelho? O Novo Testamento é um novo princípio? Então vamos jogar o velho fora. Porque na realidade o novo é a evidência do velho. O novo é a prova do velho. O novo é a constatação do velho. Por isso não gosto nem de dizer que é velho, porque na realidade é primeiro e segundo, e eles se completam. E aquilo que é visto com cores no Novo Testamento é sombra no Velho. É o que diz a Bíblia. O que é novo? O que é Novo Testamento? A palavra de João é nova, a palavra de Paulo é nova, é novidade, porque eles estão pregando a lei de Deus que está no Velho Testamento. Onde está a novidade? Onde está a novidade? Quando eles anunciam Yeshua, eles estão falando das profecias do Velho Testamento. Quando eles falam dos sinais de Yeshua, eles estão falando dos sinais profetizados no Velho Testamento. E em cada passagem da vida de Adonai, de Yeshua, em cada passagem da vida de Yeshua, está lá escrito, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então o que é novo? E onde está o texto que anula o velho? Onde nós encontramos o texto que diz, isso do velho não é mais, porque Deus mudou. Onde? Não estou nervoso. Estou falando como um professor. E talvez como um profeta. Porque a indignação é algo que toma conta do coração de qualquer crente sério quando vê outros crentes desmistificando a Bíblia. Ou mistificando a Bíblia. Crentes que tentam tirar aquilo que é verdade e dizem que é um mito, e crentes que tentam criar mitos naquilo que é verdade. Essas duas coisas são denominadas na Bíblia como apostasia, ou seja, uma falsa fé. Apocalipse 13 então diz que as pessoas irão adorar o dragão e adorar o anticristo. E essa palavra é forte, irmãos. Adorarão o dragão. Apocalipse 13, 4. Adoração é culto. Adoração é culto. E eu falei com vocês, todo ser que respira louve ao Senhor. Mas o Senhor busca adoradores. De repente eu abro a Bíblia no Apocalipse e leio no capítulo 13 que os homens irão adorar o dragão. Então eles irão dar a essência da sua alma para o dragão. É isso. É exatamente isso. Exatamente isso. E aí diz o verso de número 5, foi-lhe dado uma boca para proferir coisas de blasfêmias. O espírito do anticristo profere blasfêmias, todo o tempo profere blasfêmias. Todo o tempo profere blasfêmias. E as nossas blasfêmias estão perdendo o limite, irmãos. Os pastores que estão comigo podem confirmar isso. A blasfêmia está perdendo o limite. O homem chegou ao ponto de tamanha chacota com a palavra de Deus, que eles estão fazendo tudo o contrário que Deus mandou. Eu vejo exemplos largos, abertos dessa coisa. O Senhor escondeu a arca para curar o povo da idolatria. O Senhor escondeu a arca para curar o povo da idolatria. Deixa eu mostrar para você o sucesso ou a vitória de Deus na cura da idolatria de Israel. Israel vivia debaixo da idolatria do Egito. No Egito havia em torno de 1.500 a 2.000 deuses egípcios. Então Israel estava ali, inclusive o culto que era produzido por Israel
era produzido em um templo emprestado de um deus babilônio, de um deus egípcio, perdão. Então veja, o Egito foi um poder sobre muitas coisas no mundo antigo, inclusive sobre a religião. Então nós encontramos o povo de Israel fazendo culto dentro de templos pagãos. E a blasfêmia, ela começa a ganhar corpo dentro de nós, ela começa a se despontar dentro de nós quando a gente começa a brincar com coisas sérias, com coisas importantes, com coisas que não podem ser, não pode se brincar com isso, irmãos, não pode se fazer chacota com isso. O povo de Israel vai cultuar em um templo de um Deus que é um bezerro, um Deus egípcio que é um bezerro. Quando eles saem, eles vão fazer a mesma coisa no deserto. Moisés ouve o som juntamente com Josué, o som das músicas feitas ao bezerro. Então Moisés disse: está havendo festa? E Josué diz: não, está havendo guerra. Ouço o som de guerra. Veja a sensibilidade de Josué. Eu ouço o som de guerra. Ele não estava ouvindo louvor, ele estava ouvindo ofensas contra Deus, guerra contra o Senhor Deus. E muitas vezes, no afã de modernizar a igreja, nós blasfemamos o nome do Senhor, profanamos o nome do Senhor, estragamos o nome do Senhor e colocamos sujeira sobre o altar, imundície sobre o altar. Isso é muito perigoso, meu irmão, muito perigoso. Israel saiu do Egito para ser curado da idolatria. Veja como isso funcionou. Havia 2000 deuses lá no Egito. Quando eles saem desejosos de um Deus, porque eles fizeram o mesmo bezerro do templo que eles cultuavam lá no Egito. O Senhor destrói aquele ídolo. Moisés manda moer o ídolo e faz o povo beber o ídolo. E aqueles que beberam morreram. Em outras palavras, Moisés está dizendo: isso é coisa do ventre de vocês. Vocês geraram esse Deus falso. Vocês geraram essa falsidade. Então comam esse Deus, porque é coisa do ventre de vocês, do orgulho de vocês. Agora veja como Deus cura a idolatria. Ele manda que Bezalel, ungido pelo Espírito Santo, com a capacidade e o dom da arte, refaça todos os objetos que foram vistos no céu. Bezalel, que recebeu o poder do Espírito Santo para ser artífice, ele faz a obra sem ver. Só pelo dom do Espírito ele poderia entender isso também. Ele faz a obra sem ver. Mas o Senhor manda construir um ídolo. Veja, em Êxodo capítulo 20, o Senhor está dizendo: não farás para ti imagem e escultura de coisa alguma que está acima no céu ou debaixo na terra. Não farás, nem te prostrarás diante dele, nem se apresentará na minha presença trazendo ele dentro do seu coração. Não. Mas aí o que o Senhor faz? Manda que a arca seja construída diante dos olhos de todo o povo de Israel. Enquanto Bezalel estava fazendo a arca, todo mundo viu. Agora veja a sabedoria de Deus. Veja a sabedoria de Deus. Ele constrói a arca e o povo está vendo a arca sendo construída. Eles estavam sedentos de um ídolo, mas foram proibidos de tê-lo. Então o Senhor fez um e fez na frente deles. Agora o Senhor mandou cobrir e esconder dentro do tabernáculo. E depois que foi guardado dentro do tabernáculo, nunca mais foi visto por homem normal, só pelo sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Com o passar dos anos, o povo era questionado assim: você tem um Deus? Tenho. Olha o meu aqui. E então o judeu dizia: o meu está atrás daquele pano. Como é que é? Eu não sei bem como é que é, mas meu avô disse que era 2 anjos em cima de uma arca. Está lá. Meu Deus também existe. Com o passar do tempo, ninguém sabia qual é a imagem da arca. Estavam curados da imagem. Você percebe isso? Então o Senhor os curou usando como antídoto o veneno da própria idolatria. E eles foram curados pelo veneno da idolatria. Deus fez um ídolo e proibiu a eles de verem o ídolo. Com o passar do tempo eles foram curados. E quando foram curados, Deus permitiu que ela sumisse. E aí vem a igreja tentando fazer aquilo que Deus escondeu. E muitas igrejas agora têm no altar uma arca. Meu irmão, aonde nós estamos andando? Qual o caminho que nós estamos andando? É o caminho da apostasia de Apocalipse capítulo 13. É o caminho da mentira.
Então muita igreja tem até o lugar santo dos santos. Muita igreja fez a Arca da Aliança, botou lá atrás. E tem até igreja que é templo de Salomão. Eu me pergunto, um templo de Salomão sem Salomão, um templo de Jerusalém sem Jerusalém, um templo do Deus eterno sem o Deus eterno, um templo nas dimensões erradas, fora das dimensões bíblicas, um templo de sacerdote sem sacerdote, um templo de sumo sacerdote sem sumo sacerdote. É o quê? É um prédio. Apenas. Nós estamos falando de templo de Salomão sem Salomão, templo de sacerdote sem sacerdote, templo de sumo sacerdote sem sumo sacerdote, templo de Jerusalém longe de Jerusalém. Como isso pode ser o templo de Salomão? E aí vem a base da estrutura maligna por trás de tudo isso. Replicou-se tudo e cobra-se algum dinheiro para você conhecer. Eles não precisavam dar o nome disso de templo. Poderiam chamar de museu. Seria mais honesto, seria mais sincero e não seria uma blasfêmia. E o Deus de Salomão nunca roubou do povo e nunca prometeu bênçãos em troca de dinheiro. O Deus de Salomão não é um Deus capitalista, é um Deus que liberta do capitalismo e também do comunismo, porque é um Deus que governa com teocracia e não com antropocracia e não com governos de democracia. O nosso Deus não cobra. Meu Deus, nosso Deus não cobra. O Senhor morre na cruz do Calvário. Deus, o Eterno, Adonai, El Shaddai, Elohim, Hashem, rasga o véu de cima a baixo, como quem rasga uma roupa. Ele pega na gola do véu e rasga de cima a baixo, querendo dizer, a passagem para você está livre até mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, não há mais um véu de separação. As igrejas estão costurando o véu. Meu Pai, onde é que nós estamos indo com isso? Onde é que nós vamos terminar com isso? Daqui a pouco nós teremos a imagem de Deus projetada dentro de um homem. Meu Pai, não é brincadeira. E Apocalipse então diz que o governo do anticristo será um governo de temor e a religião será uma religião de imposições. As pessoas serão obrigadas a adorar o anticristo. E a palavra de Deus diz que a religião do anticristo se chama ecumenismo. Ele aceitará todos os deuses e depois colocará junto de todos a ele mesmo. A ele mesmo. Irmãos, não falta nada para Jesus voltar, a não ser que ele determine a hora, que só ele sabe. Só ele sabe. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 7 diz que a religião de Satanás irá nos vencer. Apocalipse capítulo 3, verso 8 e 9 diz que todos os que habitam sobre a terra deverão obedecê-lo. Em Apocalipse 13, 10 diz que o falso profeta convencerá o povo de uma falsa religião, que é chamado de falso evangelho. E ele terá poder para enganar. Apocalipse capítulo 13, no verso 14. Ele terá poder para enganar os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, e dizendo aos que habitam na terra que fizessem a imagem da besta, que foi curada de uma ferida mortal. Então veja, meu querido, há quanto tempo na sua igreja ninguém fala da volta de Jesus? Fala comigo. Há quanto tempo na sua igreja não se fala da volta de Jesus? As pessoas usam o seguinte argumento: não queremos causar medo, queremos que as pessoas tenham fé em Jesus e uma fé alegre.
Mas isso não é causar medo, é ordem de Deus. Anunciar a volta do Senhor até que Ele venha. Isso está no dia que a gente faz a comunhão da ceia do Senhor. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei em memória de mim. E o Senhor disse, façam isso até a minha volta. Então a gente anuncia a volta de Jesus em toda a ceia. Mas há quanto tempo a sua igreja não para falar da volta de Jesus? E eu sei que parte do receio dos pastores é o entendimento da volta de Jesus. Parte é entendimento da volta de Jesus. Ou seja, há uma parte de pastores, um grupo pastoral, que não quer cometer o desatino de dizer uma coisa e passar vergonha depois. Mas eu quero te perguntar, querido, e quando você prega o evangelho, qual é a probabilidade disso dar errado? Quando você fala de fé, qual que é a probabilidade disso dar errado? É tão grande como você anunciar a volta de Jesus e errar. Então, querido, se você é capaz de anunciar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Filipenses, Colossenses e outros mais, você tem que ter coragem para anunciar Apocalipse, meu irmão. Você tem que ter coragem para anunciar Apocalipse, porque a probabilidade de você errar na sua explicação sobre fé é muito grande. A probabilidade de você errar na sua explicação sobre batismo é muito grande. A probabilidade de você errar no anúncio do batismo no Espírito Santo é muito maior. Então, perca o medo de falar a verdade e fale a verdade. O Senhor tem compromisso com a verdade e não com datas. Não precisa marcar datas, não precisa marcar hora, não precisa dizer hora e dia da volta do Senhor, porque nós não sabemos. Mas nós sabemos que está muito próximo hoje. Então, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, qual é a religião de Satanás? A religião do anticristo. A religião do anticristo é a religião que dita o comportamento desse mundo. Ecumenismo. Guarde isso no seu coração. Ecumenismo é a religião do anticristo. Para ele, você pode vir com a sua religião, contanto que você aceite a ele como seu Deus. Simples assim. Isso está ditando o ritmo da humanidade. A humanidade quer ter liberdade de fazer o que quiser e ainda fazer o que você também faz. Eu acho tão interessante que os grupos da sociedade que lutam por direitos de igualdade ou de liberdade, eles querem ser cristãos. Mas, gente, o cristianismo está dizendo, isso não é cristão. Isso não é um pensamento cristão. Mas eles brigam por serem cristãos e forçam a gente a abrir mão da Bíblia para aceitá-los. E isso vai acontecer durante todo o governo do anticristo. Agora eu quero dar a você a oportunidade, alguns minutos de perguntas, mas as perguntas têm que ser fáceis de eu ler, tá, gente? Não escreve aquele texto enorme não, que eu não vou conseguir ler. E agora eu vou avisar a vocês uma parte do presente que a gente vai dar para você. Uma parte do presente. Na sexta-feira, nosso encontro será pelo Microsoft Teams. Na sexta-feira, nosso encontro será na Microsoft Teams. Ok? Isso é parte da oportunidade. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de falar comigo e de ter uma aula durante o período da nossa live. Nós não transmitiremos a live pelo Instagram na sexta-feira, nós transmitiremos a live pelo Microsoft Teams e aqueles que deram o seu endereço de e-mail irão receber o link para poder participar. Na realidade, todos aqueles que acessarem o meu link na minha bio, tem um link, você acessa lá, você vai cair num grupo de WhatsApp. E quando você cair lá, então você vai ver na sexta-feira o link para você entrar no nosso encontro, que vai ser um estudo pela manhã. Amém? Isso é parte da surpresa que a gente tem para você. Tem coisa bacana aí para frente também. Então vamos abrir agora um espaço para perguntas, e as perguntas têm que ser rápidas. O anticristo está no meio do povo evangélico. O espírito do anticristo, sim. A gente tem que diferenciar o espírito do anticristo do anticristo. O anticristo é uma pessoa que será possessa por Satanás. E o espírito do anticristo é a ideologia de Satanás. Amém? Podem fazer perguntas?
E a gente, se não houver perguntas, a gente vai encerrar a live. As pessoas hoje em dia não gostam de ouvir a verdade. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Amém. Alguém tem perguntas? A gente está esperando só as perguntas chegarem, porque eu sei que às vezes leva um tempinho para digitar, né? Não mandaram os slides de ontem? Vão mandar hoje? Não, nós vamos mandar no grupo de WhatsApp. Pastor, fala do sinal da besta. Como será esse sinal? Será um sinal visível na mão e na testa. Ok? Na mão direita e na testa. E há uma relação disso com os filactérios, ou filactério, que é um instrumento de oração de um judeu. Aquela caixinha que eles usam na testa, colocando os princípios de Deus entre os seus olhos, para que eles possam ver o mundo pelos princípios de Deus, e ao lado do coração. No caso do anticristo, ele fará uma marca visível, e não pode ser o microchip hoje. Por quê? Porque o microchip não é visível, ele é intracutâneo. Então a marca tem que ser visível. Por que as igrejas estão sendo pintadas de preto? Por uma questão de transmissão. Só isso. Uma questão de transmissão. O preto, o azul, o verde ajudam, melhoram na qualidade da transmissão. Quanto maior for a qualidade da câmera, a cor facilita. Você está vendo o fundo aqui azul? São luzes que a gente está projetando no fundo do meu escritório para que a imagem seja melhor para quem está vendo. Ok? O que o senhor acha sobre os cultos parecerem shows? Eu acho que cada um está buscando o que ama. Eu acho que se você transforma o seu culto num show, então o seu objetivo é que as pessoas gostem do culto. Ok, melhor que o culto seja uma adoração ao Senhor, porque você está buscando a presença do Senhor. Então quem faz do culto um show, está buscando um propósito. Tudo que a gente faz tem um propósito. Então, por exemplo, o crente que faz jejum e conta, ele está querendo aplausos. E quando ele é aplaudido por ser um homem de consagração, uma mulher consagrada, ele já recebeu o seu bem. A oração que ele fez não precisa ser respondida. Se um crente faz, se um pastor faz do culto um show, ele vai ter o que está esperando. Uma igreja muito feliz. Distraída, mas feliz. Melhor é ter culto, porque a igreja não se distrai. Pode não aplaudir, mas muda a vida. Como falar a verdade sem magoar as pessoas? Impossível. Impossível você falar a verdade sem magoar. Não há como falar a verdade e ser delicado. A verdade é um remédio amargo, a verdade é um bisturi que corta carne. Não tem como você falar da verdade sem ferir as pessoas. O que você tem que fazer é uma opção de ser alguém popular ou alguém que fala a verdade. A igreja passa pela grande tribulação? Sim. E isso eu vou explicar na sexta-feira. Sim, a igreja passa pela grande tribulação. A população está sendo treinada com as doenças? Sim. O que está acontecendo no nosso planeta parece ser um treinamento mundial para o que vai acontecer em breve. A sua igreja se chama Bethesda. Amém. Não vou discutir isso, não. Isso não vai acrescentar nada a gente discutir isso. Tudo isso são sutilezas de Satanás. Sempre sou criticada pela liderança da igreja porque estudo muito. Eu também, Verônica. Eu também. Você tem que fazer uma escolha. A quem você quer agradar? Se a Deus ou aos homens? Porque soltar coisa ruim no milênio, ele não vai ser solto no milênio. O arrebatamento da igreja vai se dar antes ou depois dessas coisas. O arrebatamento da igreja acontece durante essas coisas. É certo ter luzes coloridas nos cultos? Vocês estão querendo me complicar com o seu pastor. Olha, é certo tudo que a pessoa faça que não ofende a santidade de Deus. Tudo que se faça sem ofender a santidade de Deus é certo. Pastor, como ficar firme em Deus nesses tempos? Com muita oração e com muita determinação. Não há como você estar firme sem isso. Quando será anunciada a marca da besta? Quando o anticristo estiver no poder. Tenho que pedir direção a Deus? Sim, você tem que pedir direção a Deus para tudo. Amém? Eu quero agradecer a vocês por estarem comigo nessa live. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui novamente às 8 horas da manhã para chegarmos próximo ao fim
dessa semana teológica, e eu espero que você esteja aqui comigo. Satanás pode tocar no crente, porque ele tocou em Jó. Satanás só pode fazer aquilo que Deus autoriza, nada além do que Deus autoriza. Informação bíblica é fundamental. Amém. Muito esclarecedora a live. Amém. Deus abençoe vocês. E eu quero fazer também aqui um convite a vocês. As lives não estão sendo feitas com esse propósito, tá, irmãos? Porque pode parecer que pode ser o nosso propósito, mas não é. Alguns irmãos acabam mandando mensagens para a gente dizendo: pastor, eu gostaria de me aprofundar mais. Então, durante o processo que a gente está fazendo a semana, as pessoas estão mandando mensagens dizendo: eu quero conhecer mais dessas coisas, eu quero estudar mais isso. Então, em razão disso, nós criamos mais uma oportunidade para as pessoas estudarem com a gente, estudarem Bíblia com a gente. Amém? Nós já temos um grupo de estudos que já está aberto há 2 anos, já passaram muitos pastores, muitos obreiros por esses cursos, e sempre foram gratuitos, mas agora, em razão da demanda, da crise que o país está vivendo, a gente tem que achar uma forma de transmitir tudo isso, e a gente tem que acabar cobrando das pessoas. Se você quiser aprender um pouco mais e entrar no seminário, aqui tem pessoas que estão no seminário, se elas quiserem testemunhar aí em frases dizendo que isso é bom, elas digam isso, né? E a gente tem encontros a cada 15 dias para estudo, e mandamos vídeos e também material escrito para as pessoas. Bem, se você quer estudar comigo, clique no link na minha bio, você vai cair num grupo de WhatsApp, e lá você vai poder receber uma direção de como funcionaria um curso com a gente. E querendo participar, basta seguir as orientações da informação que vai ser postada no grupo, e lá na frente você faz a sua matrícula e participa. Amém? Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos. Deus te guarde, Deus te levante, Deus te faça bênção. Amém? Deus te abençoe com poder e graça. Shalom. Eu aguardo o seu contato no link da bio, que está na minha bio no Instagram. Deus abençoe. Grácia faz parte desse seminário, né? Seminário é bom. Grácia, você entra aí agora para orar para a gente, para encerrar? Você tem essa disponibilidade agora de entrar com a gente? Basta você colocar aí: posso entrar, pastor? Eu coloco você para encerrar. Amém, Grácia? Então, se você puder, você diz apenas que eu posso, e você vai fazer uma oração para a gente e encerrar essa live. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as obras do Espírito seja sobre sua vida. Amém. Não dá, né, Graça? Amém. Senhor Deus, nós oramos e colocamos, Senhor, esse dia nas Tuas mãos, essa lição nas Tuas mãos. O que aprendemos aqui, colocamos nas Tuas mãos. Deus, tenha misericórdia de nós. Nos abençoa, abra os nossos olhos, abra os olhos da igreja para tudo que está ocorrendo, Pai. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essas lives ficarão gravadas só essa semana no Instagram, ok? Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos. Shalom.